Que este vídeo seja o ponto de partida para uma jornada de autodescoberta e conexão com o amor que habita em cada ser humano. Sua presença é motivo de alegria para nós. Se gostar do vídeo que está prestes a assistir, que tal se inscrever no canal e fazer parte da nossa comunidade? Sua participação é fundamental. Não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar seu comentário. Estamos ansiosos para interagir com você. Quais seriam os sons que você conseguiria emitir? Eu quero que você experimente e veja. Certamente você pode fazer A. Possível? Sim, possível. O que mais? Suponha que você não tivesse língua. Quais são os sons que você conseguiria emitir? Você pode fazer A, você pode fazer U, você pode fazer Tente qualquer outro som. Alguém que não pode falar. Uma pessoa muda, que não pode falar. Quais são os sons que ela faz? Porque esses três sons não requerem o uso da sua língua. Veja, se você remover a sua língua, você é capaz de produzir apenas três sons, A, U, Você está usando a língua, colocando a língua em diferentes posições no seu palato, para misturar esses três sons e produzir todos os outros sons que você produz. Se você conhece algo sobre a televisão a cores, você sabe que existem apenas três cores básicas. Usando essas três cores, você vê todas as outras cores possíveis na tela. Da mesma forma, existem apenas três sons básicos. Usando esses três sons, você é capaz de produzir todos estes outros sons. A língua apenas o ajuda a misturar esses três sons de muitas maneiras complexas. Agora, esses três sons, A, U e Ma, são referidos como sons básicos ou sons universais, porque esses três sons são a base de todos os outros sons que você pode emitir. Se você emitir esses três sons juntos, o que você obtém? Não é Om. Então, esses são os três sons básicos que são a base de todos os outros sons que você pode produzir. Portanto, Aum é conhecido como o som universal ou o som básico na criação. Se isso for verdade, por que apenas uma certa religião parece estar usando Aum como uma marca para si mesma e em nenhum outro lugar isso é conhecido? Isso não é verdade. Onde quer que haja um ser realizado, ali estará o som Aum. Por exemplo, o cristianismo nasceu em Jerusalém, onde a língua na época era o aramaico. O aramaico tem uma certa inflexão em que o som é dominante. Então, no cristianismo, quando encerram algo, nos dias de hoje, o que quer que eles digam, eles terminam com Amém. Se você observar a forma que se diz no Vaticano, sempre se diz Amen. Se você remover o N e disser Amém, fica Se você quiser entender isso, poderá ver uma inflexão semelhante em Tamil. Sim, por exemplo, Ram. Você conhece Ram, nascido em Ayodhya? Ele veio para o sul. Quando ele veio para o sul, quando Ram entrou em Andhra Pradesh e Karnataka, as pessoas o chamaram de Rama. Então ele cruzou a fronteira de Tamil Nadu e as pessoas o chamaram de Raman.
Se Krishna vier para Tamil Nadu, o que você faz? Krishnan. Se Arjun vier para Tamil Nadu, o que você faz? Arjunan. Se Bhim vier para Tamil Nadu, o que você faz? Bhiman. Qualquer pessoa que passar pela fronteira de Tamil Nadu será anificado. Essa inflexão do an em Tamil é muito mais forte do que no aramaico. Amen. Você tira o N, fica apenas Am. Hoje em dia, esse Amen foi para os Estados Unidos da América e se tornou Amen. Essas são distorções culturais e linguísticas que acontecem. No Islã, nasceu também na mesma região, sob as mesmas influências culturais e linguísticas. Eles dizem Amin. Retire o N e diga Amin. É o mesmo som. Porque onde quer que um ser humano se torne silencioso por sua própria natureza, não é um silêncio do professor da escola, não é um silêncio de tampar seus ouvidos. Se você se torna silencioso por sua própria natureza, o som Aum irá reverberar no sistema, porque o som raiz para a sua existência física é o som Aum. Quando o som Aum reverbera, ele começa logo abaixo do umbigo e termina na ponta do seu nariz. Essa reverberação ocorrerá por si só. Então, quando um ser humano senta verdadeiramente em silêncio, com um silêncio interior absoluto, ele sempre se torna consciente do som Aum. Quando ele transmitiu, isso ficou distorcido ao longo do tempo de acordo com as influências linguísticas e culturais. Até na Índia, Aum se tornou Om. Não é Om. Você abre a boca e diz Ah. Fecha gentilmente a boca e se torna U. Fecha totalmente e se torna O som Aum tem inúmeros benefícios. Mesmo hoje, se alguém vier aqui com qualquer tipo de perturbação psicológica, a primeira prescrição é sempre Aum. Você faz isso por algumas semanas, você se estabiliza e depois seguimos para outros aspectos. Eu posso mostrar-lhe centenas de pessoas que, do ponto de vista médico, acreditava-se que elas precisariam de medicamentos psiquiátricos pelo resto de sua vida e que se livraram completamente da necessidade de medicação simplesmente pronunciando Aum. Se você está sofrendo com medo excessivo, sonhos distorcidos, pesadelos, mente instável, corpo instável, se a sua condição geral é fraca, você tende a adoecer com muita frequência. Especialmente as crianças, se elas têm distúrbios de atenção, pronunciar Aum por alguns minutos por dia fará uma enorme diferença para ela. Se você tem problemas que você não consegue encontrar uma solução na sua vida, pronunciar Aum será realmente transformador para você. Em algumas semanas, você poderá notar uma diferença fenomenal na forma como funciona, porque esse é o... Não é fantástico que, se não houver nenhum propósito, você não tem nada para cumprir, você pode simplesmente viver. Não, mas você quer um propósito? E não um propósito simples, você quer um propósito dado por Deus. Isso é muito perigoso. As pessoas que acreditam ter um propósito dado por Deus estão fazendo as coisas mais cruéis no planeta? Sim ou não? Elas estão fazendo as coisas mais horríveis e elas sempre fizeram as coisas mais horríveis. Porque quando você tem um propósito dado por Deus, a vida aqui se torna menos importante do que o seu propósito.
Não, a vida é importante. A vida é importante. Quando eu falo vida, eu não estou falando da sua família, do seu trabalho, do que você faz, do que você não faz, da sua festa. Não estou falando disso como vida. Este é vida, não é? A vida está dentro de você ou ao seu redor? O ambiente da vida. Você está confundindo o ambiente da vida com a vida? A sua casa, a sua família, o seu local de trabalho, a sua festa, tudo isso é o ambiente da vida. Isso não é vida, não é? Sim ou não? Você está confundindo o ambiente com a realidade? Não. A vida é importante. Porque é a única coisa que você conhece. Você não conhece mais nada. Você conhece mais alguma coisa? O resto é tudo imaginado, não é? A única coisa é que este está pulsando, vivo, e isso é tudo o que há. Então isso é importante? É de extrema importância. Não você como pessoa, isso não é importante, mas você como um pedaço de vida é muito importante. Porque essa é a base de tudo. Quando eu digo que essa é a base de tudo, o universo existe para você somente porque você existe, não é mesmo? Sim ou não? O mundo só existe para você porque você existe, caso contrário, ele não existiria em sua experiência. Portanto, em todos os sentidos isso é importante. Então, qual é o propósito deste? Veja, se você tivesse um propósito e se o tivesse cumprido, o que você faria depois disso? Depois disso, o que você faria? Ficaria entediado, não é? É que a vida é tão complexa e tão fenomenalmente complexa que se você passar 10.000 anos observando-a cuidadosamente, você continuaria sem conhecê-la inteiramente. Se você passar 1 milhão de anos observando-a com foco absoluto, ainda assim você não a conheceria em sua totalidade? É assim que as coisas são. Existe um significado para isso? A coisa mais grandiosa da vida é que ela não tem nenhum significado. Este é o maior aspecto da vida, é que ela não tem significado e que não há necessidade de que ela tenha um significado. É a pequenez da mente do indivíduo que buscará um sentido, porque psicologicamente você se sentirá meio que desconectado da vida, caso você não tenha um propósito e um sentido. As pessoas estão constantemente tentando criar esses falsos propósitos. Agora, elas estavam muito bem e felizes, de repente elas se casaram, agora o propósito é a outra pessoa. Depois eles têm filhos, agora eles se tornaram infelizes juntos. Agora todo o propósito pelo qual eu passo por essa infelicidade é por causa das crianças. E assim vai. Essas são coisas que você está causando e mantendo-as como propósitos de vida. E existe um propósito dado por Deus? E se Deus não souber que você existe? Não, eu só estou perguntando por acaso. Eu estou dizendo que neste enorme cosmo, do qual Deus deveria ser o criador e o gerente destas 100 bilhões de galáxias, e nelas está este pequeno planeta e você, suponha que ele não saiba que você existe. O que fazer? É possível ou não? Me desculpem, eu estou dizendo tantos sacrilégios, mas é possível ou não é? E se ele nem souber que você existe? E se ele não tiver um plano para você? Suponha que ele não tem um plano individual para você. Não procure por tais coisas. A questão é que a criação é feita de tal forma que a criação e o Criador não podem ser separados. Aqui você é um pedaço da criação, ao mesmo tempo a fonte da criação está pulsando dentro de você. Se você prestar um pouco de atenção neste processo da vida, você não precisará de nenhum propósito. Ele o manterá envolvido por 1 milhão de anos, se você quiser. Há tanta coisa acontecendo, tanta coisa significa, tanta coisa inacreditável acontecendo aqui mesmo. Se você prestar atenção suficiente, 1 milhão de anos de existência vai mantê-lo ocupado ou mais?
Nesse momento, a necessidade de um propósito surgiu porque você está preso na estrutura psicológica, não no seu processo de vida. Psicologicamente, a sua estrutura psicológica funciona a partir dos dados limitados que ela acumulou. É dentro disso que ela fica girando, e agora mesmo, o seu pensamento e a sua emoção se tornaram muito mais importantes do que sua vida. Não é assim? Então, por causa disso, você procura um propósito como uma fuga da armadilha que você montou para si mesmo. É uma armadilha montada por você. Você pode facilmente sair dela. Se a armadilha foi montada para você por outra pessoa, será difícil de sair porque eles montarão uma armadilha de tal forma que você não poderá sair, não é? Eu estou falando da vida e não do casamento. É disso que estou falando. É isso? Então essa é uma armadilha montada por você. É fácil sair dela, mas esse é o problema. A razão de ser tão difícil é porque agora você está identificado com a armadilha, você gosta dela. Você gosta dela porque ela lhe dá uma certa sensação de segurança e estabilidade e proteção e identidade individual. Se você constrói um casulo ao seu redor, ele lhe dá segurança, mas também o aprisiona. As paredes de autopreservação também são paredes de autoaprisionamento. Quando elas o protegem, você gosta delas. Quando elas o restringem, você não gosta delas. É por isso que temos portas. Nós gostamos das paredes porque elas nos protegem. Mas nós temos portas para que possamos abri-las e sairmos quando quisermos. Não importa o quanto seja bom, ainda queremos sair, não é? Então, é assim com cada armadilha que você monta. Não importa o quanto seja bom, você ainda quer sair. Portanto, o muro psicológico que você construiu, que lhe dá algum senso de identidade, que lhe dá algum senso de ser uma pessoa, um indivíduo, e que lhe dá segurança, você começa a experienciá-lo como uma armadilha, em algum momento você quer derrubá-lo. Portanto, uma maneira de não quebrá-lo é encontrar um propósito. Aqueles que encontram um propósito em suas vidas tornam-se tão convencidos. Eles viverão para sempre dentro da sua própria armadilha, achando que estão fazendo a coisa mais fantástica. A primeira coisa que você precisa é de equilíbrio. Se você tiver equilíbrio, então você pode escalar. Se você não tem equilíbrio, é melhor você ficar no chão, não é? Não é seguro para alguém que não está equilibrado escalar alto. É melhor você ficar perto do chão, você não deveria escalar. Portanto, a primeira coisa é estabelecer um equilíbrio, depois desfazer a sua estrutura psicológica. Então será uma coisa maravilhosa. Se você desfizer a sua estrutura psicológica sem equilíbrio, o que muitas pessoas fazem hoje em dia, veja por que uma pessoa quer beber álcool ou usar drogas, porque isso desfaz a sua estrutura psicológica e faz você se sentir livre por um momento, mas sem o equilíbrio necessário. Você não trabalhou para o equilíbrio, mas você conseguiu a liberdade. Liberdade sem equilíbrio é destruição, não é? Portanto, a primeira coisa é trabalhar pelo equilíbrio, um enorme senso de equilíbrio, no qual, mesmo que você desmonte a sua estrutura psicológica, você pode simplesmente viver aqui. Desmantelar a sua estrutura psicológica é um processo importante porque essa é a sua armadilha, essa é a sua segurança, essa é a sua estabilidade, ao mesmo tempo é a sua armadilha. Porque as paredes foram erguidas, você se sente seguro, mas elas também são a sua armadilha. Se você desmantelar a sua armadilha, você vai desmantelar a sua segurança também, não é? Você também desmantela o seu senso de propósito? Você também desmantela tudo o que é importante para você? Portanto, para isso precisará de equilíbrio. Sem equilíbrio, se você desmantelar, irá enlouquecer. Mas não procure um propósito, porque se você procurar um propósito, você está procurando a loucura. Se você encontrar um, com certeza você está louco. Sim. Se você acha que encontrou um propósito na vida,
você com certeza enlouqueceu. Porque somente as pessoas loucas têm um propósito. Ou as pessoas que têm um propósito são loucas de muitas maneiras. Essas são coisas que você cria em sua mente e acredita que sejam verdadeiras, não é mesmo? Agora mesmo lutar pelo meu país é o meu propósito. Neste momento, se for necessário, lutarei, sabendo muito bem que é uma maldita luta desnecessária. Sim, assim você lutará apenas na medida do necessário. Se você acha que esse é o seu propósito, você vai querer destruir o mundo inteiro por causa das bobagens que você acredita, não é mesmo? Se algo for necessário, nós o faremos. Com envolvimento absoluto, não existe outro propósito. O propósito da vida é viver e viver totalmente. Viver totalmente não significa festejar todas as noites. Viver totalmente significa que antes de você morrer, cada aspecto da vida foi explorado, nada ficou inexplorado. Sim? Antes de você morrer, mesmo que você não explore o cosmos, pelo menos este pedaço de vida você deve conhecê-lo em sua totalidade. Este tanto você tem que fazer a si mesma, não é? Isso é viver totalmente. Experimentar tudo isso, todas as dimensões do que este é, você não deixou nada intocado. Você só faça isso. Vai demorar muito tempo. É um propósito bom o suficiente para você. Estamos falando sobre criar um sonho consciente que se manifestará e funcionará. Se você construir aquilo em sua mente se torna milagrosa. Isso é Tantra. Há situações em que eles plantam uma semente, os tântricos, fazem com que ela cresça ali mesmo e dê frutos em questão de 1 hora ou 2. Existem 2 dimensões da vida humana. Uma, supõe-se que o ser humano apenas seja. E é claro que existe o fazer humano. O ser humano quer fazer. Se você quiser fazer algo no mundo, quanto maior e mais vívido for seu sonho, melhor. Se você tem um sonho frágil, todos os dias ele continua mudando, então aquilo não vai se manifestar. Portanto, quando você quer ação, você precisa de um sonho. Você ouviu aquele famoso discurso, sim, eu tenho um sonho. E isso fez tremendas coisas, mudou toda a nação. Isso mudou completamente uma cultura, somente porque alguém tem um sonho. Então, quando se trata de ação no mundo, você precisa de um sonho. Do contrário, como? Mas nem todo mundo precisa ter um sonho. Se cada um tem seu próprio sonho privado, eles se tornarão fantasias e vão parar em outro lugar. Um homem que é consciente deve gerar um sonho. Você quer que eu complete o sonho? Have you woken up? Ou você já acordou? Isso acontece com sonhos, não é? Quando você está dormindo? Alguém vem e... End of the dream. Fim do sonho. Agora não estamos falando desses sonhos. Esses sonhos são apenas uma repetição exagerada de tantas coisas não realizadas dentro de você. A maioria dos sonhos que as pessoas têm durante a noite são apenas realidades não vividas que encontrarão todo tipo de expressões estranhas. Eles são apenas, simplesmente, pensamentos aleatórios que correm na maior parte do tempo. Existem 4 tipos diferentes de sonhos, mas uma grande parte do sonho é apenas desejo não realizado. Não estamos falando desse tipo de sonho. Estamos falando sobre criar um sonho consciente que se manifestará e funcionará. A Devi é, na verdade, um sonho. Eu a inventei. Mas ela é real e funciona. Existe uma cultura no mundo que meio que percebeu isso corretamente. Na Índia, a expressão é sofisticada demais para as pessoas entenderem, mas uma expressão simples foi encontrada pelo povo aborígene na Austrália. Eles se referem ao mundo e à criação do mundo como tempo de sonho. Deus sonhou isso. Não é real. Mesmo agora, Deus está sentado e sonhando tudo isso, que vocês estejam todos sentados aqui, isso é um sonho.
não é real. É uma descrição perfeita da criação. Muito simples, mas perfeita. Isso é o que aqui chamamos de Maya. Isso é o que a física moderna está tentando dizer a você, que a existência é relativa. É relativo a seu sonho. Não você como pessoa, mas você como ser. It is true. É verdade. Portanto, se um ser cria uma forma, o sonho é uma forma por si só. Se ele cria uma forma, ela se manifestará. É claro que ela precisa ter um pouco de suporte, mas uma vez que haja esse suporte, ela sempre se manifestará. Toda a dimensão do Tantra é exatamente isto. No Ocidente, a palavra Tantra significa... Alguns tolos escreveram livros dizendo que Tantra significa promiscuidade desenfreada, ok? Não, Tantra significa tecnologia. A tecnologia do criar. O Tantra precisa de uma imaginação muito vívida. É assim. Você pode experimentar isso, pode dedicar algum tempo a isso. Não arranque nada. Sente-se perto de uma árvore ou de uma folha de grama. Apenas construa vividamente a memória desta folha de grama 100% em sua mente. É preciso muito trabalho, acredite em mim. Toda a minha infância eu apenas ficava ali sentado, construindo a memória de pequenas coisas em minha mente. E apenas uma coisa, se você conseguir, eu lhe digo, a memória deste dedo mindinho, se você construí-la em sua mente se tornará milagrosa. Quando eu digo a memória, há tantas características neste dedo mindinho. Se você for micromilímetro por micromilímetro, observar cada pedaço e construir essa memória em sua mente se torna uma possibilidade explosiva. Agora, se você quiser, você pode fazer crescer um dedinho na grama. Isso é Tantra. Houve situações em que eles plantaram uma semente de manga foi plantada. Os tântricos a fazem crescer ali mesmo e dar frutos em questão de 1 hora ou 2. Porque é um sonho. A árvore de qualquer forma é um sonho, seu corpo de qualquer forma é um sonho, o universo de qualquer forma é um sonho. Em um nível é um sonho. É relativo. Portanto, isso é o que chamamos de Maya. Maya não significa que aquilo não existe. Sonho não significa que aquilo não existe. Não é do jeito que você pensa que é. A maneira como você está percebendo através dos seus 5 órgãos sensoriais não é assim que as coisas são. A natureza disso é diferente. Portanto, quando estou falando de coisas diferentes, pode ser que eu diga coisas diferentes, mas elas não são diferentes. Porque você está olhando para isso com um intelecto discriminatório, elas estão parecendo diferentes para você. Neste momento você está sentado no chão. Você pode pensar, estou sentado aqui. A Terra pensa que você é apenas um pedaço dela. Quem terá razão um dia? Neste momento podemos dizer, não, isso não é verdade, eu posso me levantar, posso andar, posso correr, posso pular. Mas um dia, quando ela te sugar de volta, a Terra rirá de você. Portanto, é melhor, esta noite, você se sentar e olhar para estas 3 coisas. No final do dia, você se senta na sua cama e olha para como passou aquele dia inteiro, desde a manhã em que você se levantou, como você tem andado. Você verá, 90% do tempo você é bastante estúpido. Estou sendo generoso com a porcentagem, acredite em mim. Se lhe atribuem um pequeno trabalho, se apenas lhe derem uma pequena responsabilidade, de repente você se torna tão importante. Você se tornou maior do que o universo de repente? Quantas vezes você se expandiu além do tamanho do universo? Se você olhar para isso, você verá, na maior parte do tempo você está inflado. Quantas vezes você se tornou imortal? Ou seja, você não está consciente de sua mortalidade?
Apenas. E quantas vezes você andou por aí, olhando para as pessoas e para as coisas à sua volta, sem nenhum senso de envolvimento, apenas 3 coisas? Se você prestar atenção, você verá, You will have to laugh through the night. terá que rir noite adentro. Não comece a chorar. Basta aprender a rir de sua estupidez. Você verá. Todo o lixo que você carrega vai se transformar em esterco muito rápido. E o esterco é bom para o crescimento, sabe? Sim. Todos os dias fazendo isso, você se tornará sábio, acredite em mim. Muito sábio. E eu tenho necessidade de pessoas sábias. Estou procurando por elas. Há muita coisa a ser feita. Não há sabedoria interior. Vamos cultivá-la. Seja um multiplicador de amor e conhecimento. Compartilhe este vídeo com aqueles que você ama e juntos vamos espalhar luz pelo mundo.